Mateus 5,13, que diz assim: vós sois o sal da terra. Todo mundo aqui sabe que é sal, né? Sal é um tempero. Ora, se o tempero, se o sal for insípido, sem gosto, destituído de qualquer sabor, é isso que significa insípido, ou com sabor insuficiente. Quem é que pega um sal com sabor insuficiente? E esse produto não serve. Então, o sal, ele tem que salgar. Interessante que o sal, ele se dilui na comida. E depois de diluído, quem é que pode saber onde é que ele está ou você tirar? E o sal, ele sempre é usado na medida certa, na medida correta. Então, sal, ele só serve se tiver sabor. E aqui Jesus, ele diz que vós sois o sal, você é o sabor, você é a pitada de Deus nessa geração. Nós somos sal, nós não somos a totalidade do que é a existência das pessoas. Mas nós estamos aqui para salgar essa geração, ser diluído nessa geração. E ele diz assim: se o sal for insípido, quer dizer, não tiver sabor, com que se há de salgar? Tem um texto de Marcos 9,49 que ele diz assim: que bom é o sal, tendes sal em vós mesmos. Está em Marcos capítulo 9, versículos 49 e 50. O sal é bom, certamente o sal é bom, mas se ele não salgar, nós precisamos salgar a existência das pessoas. Nós precisamos salgar os relacionamentos. Nós precisamos salgar a sociedade. Nós precisamos salgar, ser sal nessa terra. O sal é o que dá gosto ao mundo. O sal é a pitada do Espírito de Jesus nessa geração, nessa existência. O sal é o tempero da graça de Deus nessa geração, nessa existência. O sal, ele é bom fora do saleiro. Um sal sem gosto, ele fica que nem um monturo. Sal no saleiro, ele não serve para nada. Você tem que pegar o sal e usá-lo. Geralmente as igrejas representam esse saleiro. O que adianta nós sermos sal num local em que o sal não está sendo diluído? O sal precisa ser misturado na nossa vida diária, na nossa existência, no nosso relacionamento. O sal só existe e é bom, certamente, como diz o texto, certamente o sal é bom se ele for usado na medida certa. Assim é a nossa vida, a vida daqueles que andam no caminho de Jesus, salgando a vida das pessoas que passam por eles, a vida das pessoas que passam por mim e passam por você. O sal altera o sabor da sociedade. Ser sal é ser diferente nessa sociedade. Você tem que ser um diferenciador. Alguém que chega e o ambiente é transformado pelo tempero que você dá no ambiente. Não adianta você ser tempero aqui, neste local. O importante é que você seja tempero em qualquer lugar que você ande. Por isso que Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois sal por onde você anda. Ser sal nessa terra, queridos, é ter
um conteúdo existencial diferenciado e dá gosto à vida das pessoas. O mundo é sem sal, sem sabor, é amargo, sem prazer. Ser sal é ser prazer nessa existência, é ser alegria, é ser o conteúdo que diferencia o ambiente onde você vai. Você tem que ser algo para melhorar a condição de vida das pessoas. Mas um sal insípido, que não tem sabor, ele não serve. Como diz o texto, a não ser para ser motivo de escândalo e ser pisado pelos homens. Sal no saleiro, há muito tempo, ele empedra, você não consegue usar. Por isso que o sal ele precisa ser diluído, e uma vez diluído, ele desaparece, mas apenas dá o tempero. Você não tem que ser sal demais, você tem que ser tempero. Sal demais estraga também. Não se faz uma comida boa só com sal. Se faz a comida com os ingredientes, mas põe o sal, que ele dá o gosto bom do alimento. Para isso, essa é a analogia que Jesus faz a respeito do sal nesse texto aqui. Mateus capítulo 5, versículo 13. Você é o paladar de Deus nessa terra. Você traz sabor a essa existência. Você traz conteúdo. Você traz sabor às dimensões da vida. Você traz, através desse conteúdo do Evangelho que você carrega, desse poder que o Evangelho tem, você traz um espírito de verdade, um espírito de justiça, um espírito de bondade. Você traz para a vida das pessoas a verdade de Deus, que é vivida em amor. Você tem que ser sal dessa terra, não sal apenas do seu próprio mundo, mas ser sal para a sociedade. Quando você fica no saleiro, você fica confinado à religiosidade. Você tem que salgar a vida da sociedade. Sal no saleiro é religiosidade. É sal que vai empedrar. De que serve nós, no nosso grupo apenas, ser sal? Eu tenho que ser sal para os meus filhos, eu tenho que ser sal para a minha família, eu tenho que ser sal no meu trabalho, eu tenho que ser sal onde quer que eu esteja, onde quer que eu ande. Não seja confinado à religião. Você precisa viver o Evangelho na sociedade. Você precisa temperar com seu conteúdo a existência das pessoas. Você precisa ser sal no seu caminho de discípulo, no seu caminho de existência nessa terra, por onde quer que você ande, quer seja no meio dos amigos, dos irmãos, dos familiares, mas também no meio dos publicanos e dos pecadores. Ali que você tem que trazer esse tempero à vida das pessoas. Você precisa chegar nesses lugares com o coração aberto, não com critérios visíveis, mas com critérios invisíveis, a não ser o seu comportamento sendo tempero para a vida das pessoas. Não que a pessoa vai enxergar em você alguma coisa palpável, mas você tem que ser como aquele sal diluído. Você não consegue mais separar da canela. Você não consegue mais separar do alimento. Você traz aquilo que faltava ao lugar.
É isso que Jesus nos ensina no Evangelho. Ser sal é ser gente de coração aberto para quem quer que seja. Ser sal é ser gente para quem quer ser gente, para quem precisa, para aqueles que têm horizontes limitados, para aqueles que não conseguem encontrar e nem ver a verdade da vida. Ser sal é para fora, é para fora, é para a sociedade, é para as pessoas, é para os relacionamentos, é ser a diferença na sua geração, é ser a diferença onde você está plantado, permanecendo onde você está plantado, mas sendo diferença. Nós precisamos salgar essa terra, salgar essa geração, olhando e levando a vida que Jesus viveu. Você olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé, você vive a vida de Jesus, você absorve o Espírito de Jesus, você anda nessa geração debaixo desse Espírito. Lá no local do encontro humano, no local das pessoas que pensam diferente da gente, você chega e é um fator de mudança no local. Geralmente o sal, ele transforma o sabor dos alimentos. Você precisa ser sal nessa sociedade, sem mesmo erguer uma bandeira religiosa. Ser sal no Espírito de Jesus, sem bandeiras religiosas. Não dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de grupo A, B ou C. Você tem que chegar no lugar e apenas ser. Uma pessoa, quando vai fazer um alimento e põe sal na panela, ele põe algo que muda aquele tempero. E é isso que nós somos para este mundo, para essa sociedade. É isso que temos que ser. Na verdade, é isso que Jesus nos exorta. Vós sois o sal da terra. O sal não pode ser sem sabor. O sal não pode ser em si. Se você olhar para Jesus, você vai ver que Jesus foi sal no seu caminho. Onde ele foi, ele temperou a vida das pessoas. Ele fez diferença na vida das pessoas. Também nós. Onde nós andarmos, nós temos que fazer a diferença. Um local não pode ser mais o mesmo quando nós chegamos. Não pode. Um local que nós chegar tem que ser um local em que o ambiente mude. Quer seja onde você anda, nos banquetes, à beira-mar, em sua casa, no mundo, na vida, entre as pessoas, onde você chegar, você tem que fazer essa diferença. E não é uma diferença apenas que você força para ser, você apenas é o que é. Precisamos ser sal nos relacionamentos. Tem um texto aqui de Mateus 5. Mateus 5,43, no Sermão do Monte, que Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E aí Jesus diz: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vocês se tornem filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz vir as chuvas sobre os justos e os injustos. Assim como essa chuva que está caindo aí. Ele está fazendo a chuva cair sobre toda a terra, indistintamente. Assim o sal tem que ser onde chega. Ele muda o local indistintamente. Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, faz vir chuva sobre justos e injustos.
Porque se você amar os que vos amam, que recompensa você tem? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que você faz demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Tenha o Espírito de Jesus. Seja a diferença com as pessoas do seu convívio. Tem um texto aqui de Lucas, no capítulo 6, versículo 27, que ele diz assim: ame os seus inimigos, faça o bem aos que vos odeiam, bendiga os que vos maldizem, ore pelos que vos caluniem, aquele que te bate numa face, oferece a outra, o que te tirar alguma coisa, te tirar a capa, deixa também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demandas. Como você quer que os homens te façam, assim faça você também. É dessa forma, sendo sal, sendo diluído nessa sociedade. Seja gente de Deus, seja gente de Cristo, seja alguém que tem o Espírito de Cristo para aqueles que não conhecem, para aqueles que não andam dessa forma. Faça a diferença na vida deles. Veja Deus onde ninguém está vendo. Você precisa ver Deus na vida das pessoas. Não tratar com indiferença, mas tratar de acordo com o Evangelho. Veja nas pessoas aquilo que ninguém vê, o que Deus pode fazer naquela pessoa. Você precisa ser sal nessa sociedade, tendo bom senso, sendo realista, não sendo uma pessoa fora de si, ou anunciando algo que não tem moderação, é algo que é irreal. Seja com bom senso. Seja você, seja o Espírito de Cristo nessa geração, seja uma pessoa positiva nas suas atitudes, seja uma pessoa construtiva onde você anda, onde você está plantado. Tenha uma mente aberta, mas com bom senso. O bom senso é a melhor coisa que existe. Tenha percepções e sensibilidades. Você não está ali para implantar uma religião. Você não está ali para acorrentar alguém e puxar para o seu lado. Você está ali para fazer a diferença. Você está ali para completar aquela pessoa, o que falta naquela pessoa. Seja perceptivo, perceba o conteúdo e os valores das pessoas e das coisas, de tudo, de todos os seus vínculos na sociedade. Seja uma pessoa prática, mas respeitosa da sabedoria dos outros. Porque às vezes nós queremos empanturrar as pessoas com o nosso sal. Nós temos que ser pessoas práticas. Precisamos apenas ser. O Evangelho ele tem que ser pregado. Se preciso, fale. Pregue o Evangelho, mas se preciso, fale. Então é ser. Você não precisa dizer que é. Você precisa apenas ser. O que o Evangelho tratar? Com esses valores. Tratar com amor, com graça, com perdão, com misericórdia, com respeito, com bondade, com justiça, com verdade, mansidão, temperança, domínio próprio, com amor, com caridade. Isso são valores.
que você tem que exalar como um perfume por onde quer que você ande. Esse é o sal que salga a vida das pessoas. Esse é o tempero do Evangelho na sociedade, nesse mundo corrompido que vivemos hoje. Seja uma liderança espiritual natural. Você não precisa de títulos, você não precisa de cargos, você precisa apenas ser de Cristo. Simples assim, é só ser de Cristo. Seja uma pessoa que saiba tratar os outros, seja uma pessoa com tratabilidade, com humanidade. Trate os outros como você quer ser tratado. Tenha o espírito do Evangelho. Não seja fanático, como os discípulos lá que queriam tocar fogo do céu no rapaz. Conheça a que espírito você pertence. Você é do Espírito de Jesus. Você tem o Espírito do Evangelho. Respeite os outros. Respeite aqueles que não seguem conosco, que não seguem a organização. Ele está fazendo algo que está no Espírito de Jesus, ele é de Jesus que nem nós. São conceitos que precisamos caminhar neles enquanto vivemos, enquanto estamos nesse caminho. Tem um texto que diz assim: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Vai e conserta com o teu inimigo, enquanto está com ele, é caminho. Enquanto está com ele, é caminho. Enquanto caminhamos, porque depois pode ser tarde e você não consertar mais. Seja um fator de purificação dessa sociedade. Tem um texto lá do Velho Testamento, eu quero ler com vocês, que o sal que purificou aquela fonte que estava com águas que produziam morte. A sociedade tem várias fontes que produzem morte. Você precisa fazer com que as fontes amargas sejam saradas, aonde a produção de morte e esterilidade sejam tratadas, curadas pelo sal que você é. Lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, diz assim: os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada essa cidade, como vê, meu senhor, porém as águas são más, e a terra é estéril. Ele disse: trazei-me um prato novo, e ponde nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial de águas, e colocou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, tornei saudáveis essas águas, e já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Você é sal na terra. Você tem que pôr sal nas águas amargas. Você tem que tratar as águas amargas da sociedade, as fontes de morte, nos relacionamentos que nós vemos. Você tem que ser sal, aonde agonia, dores, lágrimas, tristezas, doenças existentes nessa sociedade, nessa comunidade. Você tem que ser algo que cura, algo que afugenta a morte, algo que cure, algo que faça cessar o desespero, a agonia, as mentiras, as desgraças familiares, os medos, os pavores, a morte, a opressão, enfim, tudo isso. Quando você é sal e entra e é diluído, ninguém percebe você, mas você é um fator de que aquele lugar, aquela vida, aquelas pessoas estão sendo alteradas pela sua presença.
só pelo fato de você estar ali diluído. Para que serve o sal aqui dentro? Para nada. É sal sem sabor, é sal petrificado. É um monturo para ser pisado pelos homens. Se o sal não tiver uma utilidade, você tem uma utilidade. Onde existe morte, onde existe essas nascentes de fontes de águas amargas, vá lá, de cúrias. Cúrias. Jogue sal na fonte, para que ela seja curada, tratada, sarada, transformada. A cura da humanidade é produto do sal da terra. A cura para a humanidade é o sal da terra. Se nós formos mais sal e menos igreja, talvez nem sejamos notados como igreja, sejamos sal nessa terra, nesse Espírito de Jesus, a terra vai melhorar muito. A terra melhora com a presença do sal. O sal da terra é a identidade. É a semelhança de Jesus. E Jesus disse: vós sois sal. Vocês têm conteúdo, vocês têm qualidade, vocês têm valores existenciais. Vocês têm ética. Você tem o Espírito de Jesus. O sal mais a palavra de Jesus, que é o Espírito de Jesus, que é o próprio Jesus. Jesus é o Logos de Deus e a palavra de Deus. Quando você tem o Espírito de Jesus e a palavra de Jesus, onde você entra, as coisas mudam. Jesus é a própria bondade. Jesus é a própria justiça, verdade. Jesus faz com que, através desse Espírito que nos habita, nós tenhamos a nossa mente e consciência transformadas. Nós somos sal nessa terra. E o sal não pode ser insípido. O sal não pode ficar sem sabor. O sal tem que ter sabor e tem que ser diluído nessa existência, diluído nessa sociedade. Bom é o sal. Tendes sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Não faça ninguém tropeçar. Ai daqueles que fazem os pequeninos tropeçarem. Tenha tolerância. Não seja como aqueles que disputavam um lugar de proeminência, mas seja o maior no reino. O maior no reino é aquele que serve. Isso é ser sal nessa existência. Não use de juízo, de condenação. Não seja um cego que guia outro cego. Porque um cego que guia outro cego, ambos caem no buraco. Seja uma árvore que produza frutos bons. Seja um homem ou uma mulher boa. Porque o homem bom, do bom tesouro, tira coisas boas. E o homem mau, do mau tesouro, coisas más. Não se pode colher frutos bons de árvores más. E não se colhem frutos maus de árvores boas. Árvore boa produz bom fruto. Árvore má produz mau fruto. Assim nós seremos conhecidos pelos frutos. E o texto diz: ou fazei árvore boa e seu fruto bom, ou fazei árvore má e seu fruto mau. Qual fruto que você quer ser? Fruto bom ou mau? Qual tesouro que você quer apresentar para a sociedade? Tesouro de coisas boas ou de coisas más? Você tem que ser alguém na vida daquela mulher, daquele homem, que mude a vida deles, que você tenha a palavra certa. Tem um texto da Bíblia que diz assim, que a vossa palavra tem que ser temperada com sal. Você tem que ser a palavra certa para aquela hora. E a única palavra possível. Onde você está, você é uma pessoa que
traz um espírito com você, onde você entra. Você não precisa dizer que é de Jesus, apenas tem que ser de Jesus. O que importa é saber que você é de Jesus. Se você não tem o espírito dele, para as pessoas, eu não tenho que dizer que sou de Deus. Elas têm que ver o espírito de Jesus em mim e acabou. É muito mais que ser crente. Isso tem a ver com você. Tem a ver com as tuas decisões e as minhas. Não é o que eu estou pregando que vai te mudar, é o que você está vivendo que vai fazer a diferença. Por exemplo, na vida da Lore. Como é que eu vou ser a diferença na vida dela? Se ela me conhece. Como é que eu vou dizer para ela amar se eu não amo? Como é que eu vou dizer para ela perdoar se eu não perdoo? Como é que eu vou dizer para ela não voltar atrás se eu não volto atrás? Então é assim, começa nesse relacionamento aqui, marido e mulher, depois vai para os filhos, depois vai para a sociedade. E é ali que eu tenho que salgar, ali que eu tenho que ser o tempero, ali que eu tenho que mostrar quem eu sou. Por isso que o reino de Deus, subjetivo do jeito que nós falamos aqui, é muito mais do que uma simples reunião presencial. É comigo. Por exemplo, se eu não viesse aqui, não tivesse reuniões, é comigo onde eu estou, no quartel, nos lugares que eu frequento, é ali que eu vou fazer a diferença. Como é que eu vou fazer a diferença? Passando o tempero do Evangelho, que eu sou. Se sou. Se eu sou tempero, ou se eu não estou salgando demais também, estragando a comida, né? Ainda. Agora aqui todo mundo é sal. Mas sal junto aqui vai petrificar e não vai servir para nada. Vai perder o sabor. Se você não usar o sal, ele perde o sabor. Não presta mais, a não ser para ser pisado pelos homens, ser motivo de escândalo. Onde você chega tem que ser o sabor da sociedade. Seja sal nessa sociedade. Não seja sem gosto. Seja alguém que tempera a vida das pessoas. Amém? Era isso que eu tinha que falar para vocês hoje.